Salve, salve, camaradas leninistas! Eu quero dar boas-vindas para todo mundo que está assistindo a gente aqui pela TV Boitempo e, claro, eu já aproveito para desejar um feliz 2025 para a gente. A gente está começando o ano com mais uma live nesse que é um dos maiores canais de editora do mundo no YouTube. E atualmente a gente está com 386 mil inscritos, então eu já aproveito aqui para lembrar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui na Boitempo, na TV Boitempo, a gente tem vídeo novo toda semana. 2025 é um ano muito especial para nós da Boitempo. A gente vai completar 30 anos, muito balzaquiana, Boitempo, e vem muita coisa boa por aí. E a primeira é essa que a gente vai lançar agora, né? O lançamento de Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, que é o 8º volume da coleção Arsenal Lenin. Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo é um ensaio publicado pela primeira vez em 1920 e escrito às vésperas do 2º Congresso da Internacional Comunista. Nessa obra, o Lenin aborda diretrizes para o futuro da Revolução e critica o tal do esquerdismo, que é caracterizado por ele como uma tendência dogmática em relação a alianças e que almeja uma transição linear para o comunismo. Essas posições, que eram então defendidas por vários partidos comunistas, por frações partidárias europeias também, desse período do Lenin, são objeto do repúdio do nosso autor nessa obra. E a edição da Boitempo conta, além do texto do esquerdismo, com um anexo sobre a doença infantil do esquerdismo e o espírito pequeno burguês, que é um texto de 1918, onde o Lenin já antecipava essa argumentação. Deu vontade de ler, né? Então, não se esqueçam que o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, ele chega em primeira mão para os assinantes do Armas da Crítica, que é o Clube do Livro da Boitempo. Quem assina o Armas da Crítica recebe todo mês um livro inédito em edição impressa e em e-book, um guia de leituras com textos, indicações de podcasts, vídeos para aprofundar a leitura da obra, além do marcador de página, de um adesivo e outros brindes. Então corre, porque assinando até o dia 15 de janeiro, você vai receber na sua casa o novo livro do Lenin, o Esquerdismo, em formato impresso e em e-book, um livreto exclusivo com o texto O Partido é uma Forma Política Ultrapassada, da Zhou Zijin, além de um cartão postal, um adesivo e um marcador de páginas que tem essa arte belíssima da capa do livro, que foi feita pelo Michael Neri. Essa publicação do Arsenal Lenin tem o apoio da Fundação Maurício Grabois. A tradução do esquerdismo é direta do russo, das edições Avante, o prefácio é da Tílio Boron e a orelha da Sâmia Bonfim, que infelizmente teve um pequeno imprevisto familiar, não vai poder estar aqui com a gente hoje. Mas a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Jones Manuel, a Marli Viana, para conversarem com mediação do Cristiano Copovilla. Mas antes de passar a palavra para o nosso mediador, eu queria convidar aqui o Walter Sorrentino, que é vice-presidente nacional do PCdoB e presidente da Fundação Maurício Grabois, que é parceira nossa na publicação da coleção Arsenal Lenin, para dar uma saudação para a gente. Fala aí, Walter. Legal, obrigado, Carolina. Uma palavra carinhosa de saudação a todos vocês em presença, em especial a Marli, ao Jones, ao Cristiano, mas extensivo também a Ivana, né, que não pôde estar presente. É um cumprimento sincero da Grabois a Boitempo pelo profícuo trabalho editorial que realiza, do qual nós somos parceiros modestos nessa coleção sobre Lenin. Falar rapidamente o seguinte: já transcorreu um ano em que vimos homenageando o centenário de Lenin. A Grabois também tem uma sociedade Amigos de Lenin e dedicou a esse centenário uma edição o ano passado e uma edição revisada agora, onde a Marli também está presente. Então, somos parceiros muito importantes nessa matéria. Nós estamos aqui hoje com o Esquerdismo, um clássico universal, que tem muitas significações, e eu acredito que o debate vai explorar isso. Eu acho que o pensamento e a prática de Lenin nos deu tantos pontos de partida decisivos e comprovados na luta pelo socialismo, que a sua obra ela sempre nos indaga. É uma obra de alcance universal que sempre tem algo vivo a dizer sobre cada situação histórica particular. Nós não estamos aqui como epígonos do leninismo, não é mesmo?
E, nesta ocasião, queria referir muito rapidamente duas questões que me parecem assim, dois tópicos de referência sobre essa afirmação que fiz. O primeiro, com os cuidados necessários a qualquer paralelo histórico, este primeiro quarto do século XXI se assemelha em medida importante ao período correspondente do século XX, porque ali também se armou uma grande crise, se armou a Primeira Guerra, se incubou a Segunda Guerra, era a crise do liberalismo, e o mundo buscava um caminho revolucionário, e Lenin compreendeu que o marxismo, naquele momento, também vivia uma crise de desenvolvimento, que requeria atualizações. E Lenin foi o gigante que resgatou a dialética e elevou a obra de Marx e Engels a um outro patamar mais elevado. Quer dizer, ele descortinou uma nova etapa do capitalismo, que era o imperialismo, e isso abriu o terreno, então, não só para o sucesso da revolução em um só país, na Rússia, como também as poderosas revoluções anticoloniais que ocorreram no mundo, da qual a China é o exemplo maior, mas muitas outras também na África e na Ásia, de modo que é um papel gigante, não é? E eu digo isso porque queria dedicar essa coleção Lenin a esse necessário senso crítico que nós devemos ter na esquerda brasileira quanto à necessidade de desenvolvimento do marxismo, para construir estratégias contemporâneas, atualizar a teoria do socialismo, como já está se fazendo na China, atualizar a teoria do Partido Revolucionário, ou seja, estudar hoje e desenvolver o marxismo é um imperativo da luta revolucionária, é uma forma de luta pouco valorizada ainda hoje pela esquerda brasileira, mas mais do que nunca necessária. E o segundo ponto, para finalizar, é que especificamente o esquerdismo, que é o compêndio mais formidável, né, para apontar a centralidade da luta política e social dos trabalhadores para conquistar um novo poder político, é uma obra madura, do Lenin Maduro. E o busilis da questão ali é isso que a Carolina acabou de dizer, a exigência de uma tática política ampla, flexível, capaz de identificar as contradições principais, as contradições fundamentais, a relação de todas as classes, de todos os segmentos de classe entre si, para você afirmar com clareza a correlação de forças que permite avançar ou restar na defensiva nas lutas de classes que estão em curso. É disso que esse debate precisa tratar, de amplitude, sagacidade, firmeza política, para saber se conduzir em dias turbulentos ou em tempos de defensiva. E nós sabemos que hoje nós temos uma esperança de travessia, né? Ou uma travessia esperançosa no nosso país contra a extrema-direita e para abrir um novo ciclo de desenvolvimento, mas ela se dá em mar revolto. Então não é simples firmar uma tática. Acho que Lenin, o esquerdismo, nos fala muito disso. E acho que se houvesse hoje a necessidade de escrever um livro correspondente, aqui vai uma blague minha, mas sempre pensei assim, já se deveria chamar esquerdismo doença senil do comunismo, não é? Porque os ensinamentos de Lenin sobre o esquerdismo, como uma tendência quase que inevitável em certas situações do movimento revolucionário, elas foram tão corroboradas pela vida que insistir naqueles caminhos hoje é mais senilidade do que infantilismo. Mas vamos lá, vamos ver se o nosso debate aqui pode alimentar essas expectativas. Agradeço muito, mando um grande abraço a vocês todos, tá bem? Muito obrigada, viu, Walter? Eu fico sempre lembrando de uns versos da Helena Zelig, que diz: Vladimir Lenin dorme o sono dos justos, há 100 anos não envelhece. Então, poxa, é isso, pessoal. Bonito, né? Sem mais delongas, eu quero chamar aqui para mediar esse encontro o Cristiano Copovilla. O Cristiano é filósofo, professor doutor do Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, diretor científico da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Maranhão, a FAPEMA, e coordenador do grupo de pesquisa Luta contra a Extrema-Direita, da Fundação Maurício Grabois, nossa parceira aqui, eu agradeço de novo vocês. Cristiano atua nas áreas de interação entre filosofia, política, artes e ciências, com especial destaque aos estudos acerca da formação histórico-social da cultura nacional brasileira e da operacionalização da dialética a favor da política marxista. Então é com você, Cristiano, boa live
para todo mundo aí, você, Marli e Jones. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo YouTube. Muito obrigado, Carolina, a Walter, o Jones, a Marli. Bem, destacar a extrema importância da reedição do Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, pela editora Boitempo, dentro dessa belíssima e necessária coleção Arsenal Lenin, né? Isso aí é fantástico e, como foi dito aqui anteriormente, num momento muito importante. Toda obra ela tem o texto, o contexto e os pressupostos. No que diz respeito aos pressupostos, eu considero que o esquerdismo ele é, assim, a principal obra dialética de aplicação à ciência política feita pelo Lenin. E digo isso não só porque essa obra ela está dentro daquele conjunto de obras que o Lenin escreveu após 1916, ou seja, após a sua assimilação crítica da ciência da lógica do Hegel, né, que assim, deu um salto dialético no seu pensamento, mas principalmente pelo seu objeto, né? Compõe também o conjunto dessas obras a partir de 16, por exemplo, o Estado e a Revolução, que é uma obra assim, também muito importante, extremamente dialética, que foi também produzida e reeditada aqui pela Boitempo, mas veja, ali o objeto de estudo é o Estado, né? Ou seja, quem e como se exerce o poder político da classe dominante, né? Então, assim, é um objeto externo, né? Também, por exemplo, nós podemos ter, dessa época também, né, pós-16, nós temos o imperialismo, fase superior do capitalismo, que também é uma obra fundamental, extremamente dialética, mas ali o objeto é o sistema de acumulação e reprodução contemporânea do capital, né? Ele está olhando o conjunto das relações políticas, econômicas, geopolíticas, dessa nova fase do capitalismo. Mas aqui, no esquerdismo, o seu objeto de estudo é a própria política revolucionária. Ou seja, o objeto de estudo do Lenin nessa obra somos nós mesmos. Ou seja, são os marxistas, são os leninistas. Então, assim, há nessa obra, a meu ver, um elemento de autorreflexão e de autocrítica, né? E aí eu acho que o Attila Boron ele destacou bem na sua introdução a essa obra, agora reeditada pela Boitempo. Então, assim, não se trata de uma simples crítica à política liberal ou à política direitista, mas é um chamamento que Lenin está fazendo, um chamamento duro, né, para que os revolucionários, na sua prática política, superem determinada forma de agir e de pensar, superem essa forma mais analítica, essa forma mais fixa, esse entendimento imediato, os seus dogmas, né? E chamam os marxistas-leninistas, os revolucionários, a esquerda em geral, para criar, para desenvolver, para formular, para que nós consigamos atuar no fluxo dos acontecimentos. Então, essa talvez seja, na minha humilde opinião, a grande contribuição dessa obra leninista. Bem, dito isso, eu gostaria de convidar a nossa primeira palestrante, que é a professora doutora Marli Viana. Marli Viana, ela é doutora em História pela USP, professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, e que integra o conselho editorial da coleção Arsenal Lenin, da Boitempo. Professora Marli Viana, é um prazer escutá-la. Fique à vontade. Boa intervenção. Muito obrigada a todos, não só do conselho editorial do Arsenal Lenin, como também da Sociedade dos Amigos de Lenin. Então, eu queria agradecer muito o convite, que muito me honra, a Boitempo, a Ivana
que aumenta cada vez mais o nosso arsenal, vamos ficando mais fortes, né, com ele, e também ao Instituto Maurício Grabois, e, como eu já mencionei, a Sociedade Amigos de Lênin, que, como o Walter disse, vai ser reativada, né? Eu queria chamar a atenção, eu li esse livro há muito tempo, eu não recebi o novo, então eu trabalhei com esse, o que está aqui nesse exemplar das obras escolhidas da Editorial Progresso. Então, quer dizer, algumas citações estão aqui nesse livro. O que eu queria chamar a atenção, eu li esse livro há muito tempo, quando eu estava estudando, e me chama a atenção, foi até uma observação que uma vez me fez o Leandro Konder. Ele disse, cada vez que eu leio Marx, eu aprendo alguma coisa. Porque eu não sei se vocês já se deram conta, a primeira vez que eu leio um clássico, às vezes me fica aquela impressão que eu não tenho nada a discutir. Está tudo ali tão perfeito, tão dito, e, no entanto, há muito a refletir em cada uma das questões que são ditas. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Pelo menos, essa foi uma experiência importante que eu tive. Você vai... algumas questões que, às vezes, parecem tão óbvias que você passa por elas, mas ali há um mundo de colocações políticas na maior importância, né? Esse livro foi escrito, isso eu acho uma das primeiras coisas importantes, e foi o último livro de Lênin. Foi escrito em 1920 para o segundo Congresso da Internacional Comunista, que foi, a meu ver, praticamente o primeiro congresso, porque foi o congresso que estabeleceu as 21 condições para que as pessoas integrassem a Internacional. E aí já nos mostra a importância que Lênin que Lênin dava à Internacional Comunista e a importância que ele deu a esse congresso. E como se fosse, vamos dizer assim, não vamos esquecer que a Guerra Civil estava começando de uma maneira brutal dentro da União Soviética, né? E mesmo nessas circunstâncias absolutamente desfavoráveis, Lênin nem um minuto deixou de lado a importância apareceu um negócio aqui na minha... Nem por um minuto ele deixou de lado a importância da política e da discussão política. Está atrapalhando a minha visão aí para vocês? Ah, bom, porque aqui entrou uma meia tela. Bem, então, voltando. Então, a preocupação de Lênin, incrível, era com a manutenção do fortalecimento dos partidos comunistas. Nós não vamos esquecer que, em 20, Lênin ainda acreditava na Revolução Mundial e ainda esperava que a Revolução Mundial fosse definitiva para que ele pudesse... para que a Revolução Russa pudesse se desenvolver, né? E ele diz, deixa bastante claro no seu escrito, qual é o objetivo do que ele chama um folheto. Lênin era bastante prolixo, né? Então, ele vai chamar o livro de seu folheto. Está me dando a maior aflição, está com a tela aqui encoberta, mas eu estou com medo de mexer e acontecer alguma coisa. Mas, enfim, vocês estão me vendo bem? Estamos lhe vendo bem e escutando bem. Então, ótimo. Então, ele vai deixar claro que o seu objetivo é o seguinte, 2 pontos, analisar a experiência russa em relação a algumas questões atuais da tática comunista internacional. Quer dizer, ele, através da Internacional Comunista, ele está profundamente preocupado em dar uma orientação para os partidos comunistas do mundo, porque ele não vê a revolução como uma questão muito local. Ele, naquele momento, ele ainda tem a esperança que a revolução seja um feito internacional. E é por isso que ele está cuidando disso. No geral, então, ele vai traçar aspectos da Revolução Russa que ele considera que têm importância não só local e nacional, como também internacional.
E, nesse ponto, ele vai enfatizar a importância da disciplina partidária. Ele vai dizer que a disciplina partidária se faz por 3 aspectos. É outra questão que eu chamo a atenção, que é da maior importância no nosso caso. Ele vai dizer: a disciplina partidária se faz pela consciência, pela capacidade de fundir-se com os trabalhadores e pelo acerto da estratégia e da tática do partido. Por isso, ele dá tanta importância a essa estratégia e a essa tática. Então, ele vai dar importância internacional e dar diretivas à internacional a partir da experiência russa, mas chamando a atenção que ele não quer copiar a experiência russa, que ele quer dar exemplos generalistas, vamos dizer assim, que podem ser adaptados a qualquer país. E aí Lenin volta ao que eu acho que é uma questão fantástica nele e que nós devemos ter muito em mente, a partir do seu embasamento teórico, saber analisar a condição política concreta em que ele está atuando. E, a partir daí, com o instrumento do partido, agir politicamente. Então, ele vai chamar a atenção das questões gerais, válidas para todos os partidos comunistas, ressaltando que é muito importante perceber as especificidades de cada país. É bastante o que disse há pouco o Walter, de prestar muita atenção no marxismo e nas condições em que nós estamos atuando, né? No caso em questão, Lenin vai discutir, sempre analisando a realidade concreta, as palavras de ordem que ele vai considerar esquerdistas, né, eu diria sectárias, porque justamente não estão levando em conta a realidade, como se fossem assim, verdades ideológicas absolutas, como se essas verdades ideológicas absolutas existissem. A isso ele chamou de esquerdismo. E é curioso porque ele chamou de esquerdismo e considerou tais posições como bastante oportunistas. Há um certo momento em que ele diz: quando você, em nome de um princípio absoluto, resolve não trabalhar nos sindicatos reacionários, você está sendo muito oportunista, porque trabalhar nos sindicatos reacionários dá muito trabalho. Então, ele vai mostrar que o ultra-revolucionarismo, como ele chama, é uma atitude pequeno-burguesa, e que essa atitude pequeno-burguesa tinha que ser combatido que essa atitude pequeno-burguesa ela vamos dizer assim, abstrata. Eu vou ter tal posição porque a ideologia me obriga a ter tal posição, mas ela não tem nem organização, nem disciplina, nem firmeza. Os exemplos a que ele se refere são principalmente aqueles de se negar a trabalhar nos sindicatos. Isso ele vai dar exaustivos exemplos nos sindicatos burgueses, e de não querer trabalhar também nos parlamentos ultra-reacionários. Ele diz: você não trabalhar nos sindicatos operários, isso você está se negando a influenciar politicamente os operários que lá estão. E ele vai passar, então, ele não está só falando, ele vai dar inúmeros exemplos da Rússia e de outros países em que parte dos revolucionários foi por esse caminho, que ele chama de oportunista, e que, no final de contas, como eu já mencionei, foi muito mais fácil. Ele vai exemplificar, a meu ver, magistralmente, as situações concretas, porque ele não só fala, ele fala e ele dá o exemplo concreto, situando aquela posição política num contexto, como o Cristiano falou, não é só a posição política, é o contexto onde ela vai se dar. Então, ele diz: como no caso, você nunca pode ter soluções prontas e acabadas. Aí está um dos ensinamentos do Lenin, que eu acho da maior importância. Você tem uma situação, você tem que examinar aquela situação. Claro que é a base de uma teoria, mas nunca com respostas prontas e acabadas. Aí ele vai dar o exemplo. Por exemplo,
Na Duma czarista de agosto de 1905, ele disse: foi justo boicotar a Duma. Por quê? Porque o país estava em greve, o país estava numa revolução. E essa revolução, em outubro, acabou por acabar com a Duma, por varrer com a Duma. Então, essa era uma situação objetiva que justificava o boicote à Duma, que acabou realmente sendo varrida. Sobre a participação nos sindicatos, Lênin também vai chamar a atenção, porque é isso que eu queria também destacar. Cada frase de Lênin, deixando um pouco de lado as repetições, que o Lênin era muito prolixo, é preciosa. Cada frase dele é uma indicação política da maior importância. Ele diz: a participação nos sindicatos deve ser levada em conta porque o desenvolvimento do proletariado só se dá no sindicato. Só vai ocorrer por meio do sindicato. E temer o aspecto revolucionário do sindicato é querer passar por cima das questões políticas dos operários. Isso é uma tolice, é o termo que ele usa, né? Então, ele diz: nossa tática ela deve ser elaborada tendo em conta objetivamente todas as forças de... Outra indicação para nós. Todas as forças de classe do país de que se trata, e não só do país, dos seus vizinhos e da situação internacional. Então, a política, isso foi Lênin também que já disse, ela não é só uma ciência, ela é uma arte. E da arte das mais difíceis, porque ela tem tantas questões que a envolvem, que é preciso ter uma teoria muito segura para poder enfrentá-las e um conhecimento da realidade também, né? Professora Marli. Diga. 9 minutos. Sim, já vou acabar. Eu pensei que estivesse chegando aos 5. Então, para terminar, a genialidade de Lênin é que, em nenhum momento, ele deixou, baseado numa sólida teoria marxista, analisar a situação concreta em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto cultural. E um exemplo disso, para terminar, ele diz: a ditadura do proletariado é uma luta sem tréguas, violenta e pacífica, militar e econômica, pedagógica e administrativa, contra as forças velhas da sociedade. E, atenção, a força do costume de milhões e dezenas de milhões de homens é uma das forças mais terríveis. É outro ensinamento que nós devemos levar em conta. Então, para terminar essa parte, porque Lênin trata de 1000 outras coisas no livro, a meu ver, essas são as mais significativas, eu acho que a leitura de Lênin é imprescindível para todos nós que pretendemos mudar o mundo. Obrigada. Muito obrigado, professora Marli. Parabéns por sua exposição, destacando pontos importantes aí do livro do Lênin. Bem, vamos agora para o nosso segundo expositor, que é o Jones Manuel. Jones Manuel, ele é pernambucano, filho de Dona Elza e comunista de carteirinha. Começou sua militância na favela onde nasceu e cresceu, a comunidade da Borborema, construindo um cursinho popular, o Novo Caminho, junto com seu amigo Júlio Santos. Ele, Júlio e outro amigo, Felipe Bezerra, foram os primeiros jovens da história de Borborema a entrar em uma universidade pública. Depois de 2 anos com o cursinho popular, passou a militar no movimento estudantil em paralelo ao seu curso de História na Universidade Federal de Pernambuco. Pouco tempo depois, ingressou nas fileiras da UJC, a Juventude do PCB, ativo no movimento estudantil até 2016. Hoje, atua no movimento sindical e na área da educação popular. Mestre em serviço social, atualmente é professor de História, mantém um canal no YouTube e participa do podcast Revolution. Segue militante do PCB. Organizou pela Boitempo o livro Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI, em 2020, coletânea com artigos, transcrições de palestras
e entrevistas de Domênico Lossurdo. Escreve para o blog da Boitempo mensalmente às quartas-feiras. Com vocês, Jones Manuel. Jones, 10 minutos. Quando chegar no 9, eu dou um aviso, tá ok? Perfeito. Gente, primeiro, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo uma mesa com Marli Viana, com Cristiano. Dar um abraço também para a Boitempo Editorial, parabenizar pelos 30 anos, agradecer o convite. Um abraço também para toda a equipe da Maurício Grabois, que cumpre um papel editorial muito importante no Brasil, né? Quando eu comecei a estudar o Domênico Lossurdo, vários livros do Domênico Lossurdo foram publicados pela Anita Garibaldi, em parceria ali com a Maurício Grabois. Só uma questãozinha rápida, enfim, a descrição está desatualizada, né? A Boitempo está usando a descrição ainda de 2019, e aí tem que atualizar agora para 2025. Eu sou militante do PCBR e estou também no doutorado em serviço social lá na UFAL. Dito isto, no meio desse calor de Recife, que está fazendo quase uns 40 graus por aqui, eu estou com 2 ventiladores, mas ainda está muito quente. É sempre muito bom falar das obras clássicas, né, do marxismo, porque eu acho que os clássicos eles trazem para a gente sentidos fundamentais da luta revolucionária que estão bem baixa na atualidade. O livro em particular que a gente está debatendo hoje, O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, é um dos livros mais importantes da obra de Lenin, porque, dentre outras coisas, ele tenta pensar de maneira sistemática a experiência revolucionária da Rússia, generalizando enquanto baliza de princípios para os partidos revolucionários no mundo inteiro, mas sem cair em mecanicismos de reprodução simplista do que foi a tática e a estratégia dos bolcheviques no contexto da luta de classes na Rússia. Então, como muito bem disse, Cristiano é um show de dialética, né, aplicada à estratégia política, porque a experiência bolchevique foi essa, né, experiência histórica. Há um aprendizado aqui, ou seja, um elemento de universalidade para todo o movimento revolucionário no mundo inteiro, porém, essa universalidade ela não pode ser apreendida sem as devidas mediações de cada realidade nacional, de cada época histórica e de cada contexto. E aí Lenin faz um trajeto que é muito importante, que é debater o que são compromissos, o que é uma política revolucionária numa situação não revolucionária, o papel dos comunistas frente aos sindicatos reacionários, frente ao processo eleitoral nas democracias burguesas. Entra em polêmicas muito importantes, né? Como, por exemplo, o acordo que os revolucionários bolcheviques tiveram que fazer com o Império Alemão na paz de Brest-Litovsk, né? E se aquilo foi um compromisso aceitável ou não, até que ponto um compromisso é uma tática defensiva necessária, até que ponto é uma traição. Então, tem vários aspectos ali muito importantes. Eu acho que esse livro chega em um bom momento no Brasil, e aí vou trazer a sardinha para a conjuntura imediata brasileira, porque no Brasil a maioria do que se chama de esquerda não sabe o que é pragmatismo e chama de pragmatismo rendição. Eu acho que a grande contribuição que Lenin pode dar a partir desse livro nessa conjuntura brasileira é a gente fazer um debate mais qualificado sobre o que é pragmatismo ou realismo político, diferenciando de rendição. E aí, dando 2 exemplos aqui bem rápidos, dado a escassez de tempo. Neste momento, a gente tem uma força de extrema-direita muito forte na sociedade brasileira, que vem promovendo, a partir das instituições do Estado burguês diversas, uma série de ataques à classe trabalhadora, a direitos democráticos, aprofundando uma agenda reacionária em muitos aspectos de contra-revolução no âmbito cultural, institucional, e vários setores da esquerda brasileira entendem que, em nome de enfrentar a extrema-direita, é necessário
fazer o que se chama de frente ampla, e nesse contexto de frente ampla, para isolar a extrema-direita, o pressuposto, às vezes não dito, mas é isso que é colocado na prática, é que a gente precisa abandonar qualquer bandeira de esquerda, qualquer política em defesa da classe trabalhadora, qualquer ideal de independência de classe, em nome de isolar a extrema-direita. Então, para enfraquecer a extrema-direita, precisamos fazer governos 100% burgueses, com nenhuma medida de enfrentamento a interesses do grande capital, nenhuma pauta histórica à classe trabalhadora, porque isso seria necessário em nome de isolar o inimigo. Veja, isso não é realismo político, isso não é compromisso, isso é uma rendição. Porque, na prática, você abre mão de qualquer perspectiva de fortalecer a classe trabalhadora do ponto de vista organizativo e ideológico, até para ter condições melhores de derrotar de maneira definitiva a extrema-direita no futuro. O que aparece na conjuntura brasileira imediata de maneira patente no fato de que hoje a maioria do que se entende como esquerda defende um programa econômico de austeridade, que é fundamentalmente o programa da burguesia, sintetizado na ideia de novo teto de gastos ou arcabouço fiscal. Foi brilhantemente debatido em outro livro publicado pela Boitempo, né, A Ordem do Capital, da economista Clara Mattei, como a austeridade criou o fascismo, se não me falha a memória o subtítulo, um livrozinho verde de capa muito bonita também. Então, diferenciar o que é realismo político, o que é entender as dificuldades da correlação de forças, o que é adaptar a tática a um momento desfavorável, tentando mudar essa correlação de forças do que é rendição, é fundamental, né? Fundamental, porque, caso contrário, as condições da gente derrotar a extrema-direita, elas vão ser cada vez menores. Um outro aspecto que eu acho fundamental é a forma como Lenin pensa um objetivo estratégico de conquista do poder. E aí, claro, a conquista do poder é o objetivo final, mas uma forma de você medir isso, por assim dizer, acho que a palavra medir não é tão adequada, mas uma forma de você tentar medir isso é perceber se há um avanço do nível de consciência da classe trabalhadora desde uma perspectiva organizativa, política e ideológica. Então, o povo trabalhador, ele está mais consciente, mais organizado, cada vez mais frações da classe trabalhadora conseguem atuar com autonomia política, defendendo seus interesses frente aos diversos setores da classe dominante. Eu acho que recuperar esse critério de debate, de êxito do que é ser de esquerda, acho que é fundamental, dado que nos últimos anos, no Brasil, se colocou um debate fundamentalmente de êxito eleitoral. Então, o êxito do que se considera ser de esquerda está colocado numa seara meramente eleitoral. E essa percepção de um critério de êxito meramente eleitoral acabou produzindo fenômenos minimamente bizarros, né? Na falta de uma palavra melhor, como, por exemplo, nos últimos 25 anos, o Partido dos Trabalhadores ganhou 5 eleições presidenciais e a classe trabalhadora hoje é mais despolitizada e desorganizada do que era, por exemplo, nos anos 80 ou nos anos 90, né? Recentemente, o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, ele estava dando uma palestra e ele falou que nos anos 90, quando se ia privatizar alguma coisa, era um pandemônio. Tinha protesto, tinha quebra-quebra, tinha que chamar a polícia, aparecia sindicalista, empresário era ameaçado e tinha que fechar a rua. E esse mesmo banqueiro falou que recentemente se privatizou a Eletrobras, a Sabesp e a Sanepar, com participação do BTG Pactual, e o banqueiro André Esteves, com um ar de riso, falou. E não teve ninguém com um cartaz na sede do BTG Pactual reclamando com a gente. Então, veja, um caso talvez raro de sincericídio, né, de uma figura importante da burguesia brasileira. Estava falando nos anos 90 para privatizar era o fim do mundo, e agora a gente conseguiu privatizar 3 das maiores empresas públicas do Brasil. Não foi ninguém com um cartaz na sede do BTG Pactual para aperrear o juízo deles. Então, perceba, pensar o elemento do critério, a consciência da classe trabalhadora, ela está avançando,
há um aumento organizativo da compreensão ideológica e teórica da contradição irreconciliável entre capital e trabalho, do antagonismo estrutural entre interesses da burguesia e do proletariado, eu acho que Lenin coloca isso com muita clareza. Ao mesmo tempo que Lenin recusa um certo, como disse muito bem a camarada Marli Viana, né, uma lógica esquerdista pequeno-burguesa, né, de achar que ser revolucionário é proclamar a palavra de ordem mais radical ou apresentar a proposta mais radical, descolada de uma dinâmica real da luta de classes, existe também a necessidade de você não confundir o que é um suposto pragmatismo com um rebaixamento teórico, ideológico e político permanente, que na prática, ao fim e a cabo, faz com que o resultado seja a classe trabalhadora cada vez mais desorganizada, cada vez com menos capacidade de intervenção política na conjuntura, ao ponto de que é isto, né? Ao ponto que a gente tem um banqueiro debochando na nossa cara e dizendo que hoje está ótimo porque eles conseguem privatizar tudo e não acontece nada, né? A propósito, diga-se de passagem, é muito curioso como nessa fala do André Esteves, não só ele pôde debochar das vitórias obtidas recentemente pela burguesia, como falar isso não trouxe consequência negativa nenhuma para ele. Né? Então ele pôde, a gente privatizou tudo, tal, não aconteceu nada e está tudo ótimo. Então, acho que nesse sentido, o esquerdismo se torna uma obra muito atual. Evidentemente que, como todo clássico, precisa ser lido de maneira crítica, sempre fazendo a pergunta, né? O que esse livro diz da minha realidade na luta de classes no Brasil hoje? Eu até separei um trecho no final, na conclusão do livro. Eu não recebi o livro impresso ainda, porque ele não está impresso, mas no PDF que o Kim Dória me mandou, para dar uma lida antes na nova edição, na página 126, eu imagino que na edição impressa vai ser algo mais ou menos parecido. Já na conclusão, né? O Lenin fala o seguinte, abre aspas, tudo que importa, doravante, é que os comunistas de cada país tenham em conta, com plena consciência, tanto as tarefas fundamentais de princípios, da luta contra o oportunismo e o doutrinarismo, entre aspas, de esquerda, quanto às particularidades concretas que essa luta adquire e deve adquirir inevitavelmente em cada país, conforme os traços originais da sua economia, da sua política, da sua cultura, da sua composição nacional, Irlanda, etc., das suas colônias, das suas divisões religiosas, etc., etc. Sente-se por toda parte, estende-se e cresce o descontentamento com a Segunda Internacional pelo seu oportunismo e a sua inabilidade ou incapacidade de criar um centro realmente centralizador, realmente dirigente, capaz de orientar as táticas internacionais do proletariado revolucionário na sua luta pela Revolução Soviética Universal. Então, o próprio Lenin aponta a necessidade imprescindível de, na hora de assimilar a experiência histórica, né, dos bolcheviques, da Revolução Russa, pensar as particularidades nacionais de cada país, pensar o solo histórico concreto da luta de classes em que a gente está vivendo e atuando. Oi, Cristiano? 1 minuto para você concluir, por favor. Não, fundamentalmente, acho que é isso. Acho que já concluí, a gente pode ir para as perguntas. Reforço que a gente aproveite ao máximo essa 8ª publicação do Arsenal Lenin, porque aqui vai só uma notinha teórica bem rápida. Uma nota teórica não, na verdade, uma nota biográfica. Quando eu comecei minha militância, acho que 14 anos atrás, era muito difícil obras de Lenin disponíveis, né? Eu lembro que eu corri atrás daquela edição da Alfa Ômega, das obras escolhidas em 3 volumes, aquele de capa cinza. E, na época, basicamente, só quem publicava Lenin de maneira mais disponível era a editora Expressão Popular. Então, hoje a gente tem, talvez, desde que eu comecei minha militância, a maior disponibilidade de obras de Lenin, né, nos últimos anos. Isso é muito positivo, isso precisa se traduzir num avanço político, teórico e organizativo para a esquerda revolucionária no Brasil, para a gente conseguir superar essa conjuntura tão difícil. Acho que é isso. Agradeço e vamos para as perguntas.
Muito bem, agradeço aí as colocações do Jones Manuel e fico aguardando também aqui as perguntas, né, que eventualmente o público pode fazer aqui através do chat, mas para ativar aí nossa curiosidade, eu gostaria de fazer uma colocação para os expositores, para os debatedores. Na visão de vocês, o centro, a essência do livro do Lênin, ele seria uma crítica ao reformismo? Ele está de olho ali, ao fazer essa intervenção na Internacional Comunista, ao reformismo, ou, de fato, o conteúdo principal da sua crítica é o que realmente está, vamos dizer assim, no texto, né, do nome que nomeia a sua obra, ou seja, ao esquerdismo, né? A sua preocupação ali central qual é, na visão de vocês? É claro que há sempre uma procura de um equilíbrio de um lado e do outro, mas quando a gente toma o livro em mãos, quando você olha o texto, claro, levando em consideração o contexto e os pressupostos, ele tem uma mensagem muito clara, muito direta, e às vezes até muito dura, né, com relação ao seu objetivo. Eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre essa questão. Porque, naquele momento, o esquerdismo se torna o centro da crítica. Então, assim, a Marli começou, depois o Jones falou, eu vou pedir agora para o Jones, em torno aí entre 3, 5 minutos, ele responde, e depois a gente vai para a Marli. Depois eu vou ver aqui outras questões levantadas pelo público. Pode ser assim? Jones, com você, por favor. Perfeito, camarada. Veja, me parece que o centro da crítica ao livro, da crítica do livro, é o oportunismo, né? E aí, para o Lênin, existe oportunismo de direita e existe oportunismo de esquerda. E aí, o centro da atenção vai de acordo com a conjuntura, né? Você mesmo citou, por exemplo, o Estado e a Revolução. No Estado e a Revolução, o alvo principal da crítica são oportunistas de direita que, na visão do Lênin, estavam deturpando os fundamentos da teoria marxista do Estado e da Revolução. Então, ele pega ali Plekhanov, Kautsky, os mencheviques e a social-democracia, né, da Alemanha, da Bélgica, e desce o cacete, como a gente fala aqui em Recife, né? Então, naquele contexto de um acirramento da luta de classes na Rússia, com o processo revolucionário se desenrolando e já posições recuadas, né, e desvios de direita, tanto da social-democracia alemã como dos mencheviques, o centro da crítica de Lênin é o oportunismo de direita. Já no esquerdismo, doença infantil do comunismo, frente à vitória da Revolução Russa, né, e a própria onda internacional revolucionária que se propagou ali, vamos lembrar dos conselhos de fábrica em Turim, no norte da Itália, da tentativa da Revolução Alemã, da tentativa da Revolução na Hungria, do próprio crescimento, né, do movimento operário, teve um papel fundamental, por exemplo, movimentos e greves de trabalhadores na Inglaterra, em solidariedade à Rússia e à Revolução Socialista, no imediato pós-revolução e durante a Guerra Civil, etc., etc. Então, surgem tendências esquerdistas que, como Lênin bem debate no capítulo Deve os comunistas participar ou não dos parlamentos burgueses, que fazia uma leitura, por assim dizer, filosófica política equivocada do elemento de universalidade da Revolução Russa. Então, a partir do momento que aconteceu uma revolução socialista que transcende a forma política burguesa, por exemplo, do parlamentarismo, alguns comunistas entendiam que isso significava que o parlamentarismo perdeu validade no mundo inteiro. Ou então, a partir do momento que nós tivemos a primeira experiência vitoriosa de conquista do poder político, alguns comunistas entenderam que a luta de massas imediata no capitalismo, com a disputa dos sindicatos, perdeu validade. Né? A gente teve, especialmente em 1918 e 19, o desenvolvimento de muitas teorias que achavam que
a classe trabalhadora do mundo inteiro estava pronta para a revolução e bastava só uma vanguarda pegar em armas e tentar o assalto ao poder que o proletariado ia vir. Inclusive, o jovem Lukács participou por algum tempo dessas tendências equivocadas de compreensão do que significava a Revolução Russa do ponto de vista da correlação de forças no enfrentamento ao capitalismo no âmbito mundial. Então, há uma crítica também, evidentemente, aos desvios de esquerda como foco, mas dentro de uma linha de coerência do Lenin, que é a crítica ao oportunismo, seja ele de direita ou seja ele de esquerda, de acordo com a conjuntura, de acordo com o enfrentamento que está ali colocado. Né? O Lenin, pós-revolução, ele faz várias críticas, tanto ao oportunismo de direita como ao oportunismo de esquerda, né? Tentando buscar uma linha mestra de coerência, de uma fidelidade estratégica ao objetivo da conquista do poder e da manutenção do poder político no contexto da Revolução Vitoriosa e do avanço do movimento comunista do ponto de vista mundial. Eu acho que isso é importante, Cristiano, porque, veja, o livro do Lenin ele foi usado também por muitos anos para justificar todo tipo de absurdo, né? Então, eu já tive oportunidades tristes de ver, por exemplo, uma lembrança histórica, né? Eu vi, em 2015, se usar o livro de Lenin para justificar o ajuste fiscal operado pelo Joaquim Levy, o banqueiro do Bradesco. Né? Não, porque você está sendo esquerdista, porque nós precisamos pensar no objetivo maior e, nesse momento, é importante fortalecer o governo Dilma. O ajuste fiscal do Joaquim Levy foi uma tragédia e ajudou no golpe contra a presidenta Dilma, né? Que alienou o governo da sua base. Então, é importante também a gente fazer uma leitura correta, porque para o Lenin, não é que o esquerdismo seja mais grave do que o direitismo, o oportunismo de direita. Grave é o oportunismo. E ele se manifesta de diversas formas e o centro do combate vai variar de acordo com a conjuntura. Hoje, no Brasil, por exemplo, não é o problema central o esquerdismo. Para mim, isso está muito claro. Hoje, no Brasil, o problema central do campo marxista brasileiro não é o esquerdismo. Foi no passado. Por exemplo, na época da mal chamada Primavera Árabe, várias organizações marxistas brasileiras tomaram uma posição esquerdista inacreditável, chegando a pedir armas para o imperialismo, para derrubar o governo Assad, para derrubar o governo Gaddafi, numa leitura esquerdista inacreditável da conjuntura internacional. Hoje, o problema central do campo marxista brasileiro e da esquerda, de maneira geral, é o oportunismo de direita, ao ponto de gente marxista justificar massacrar greve em universidade pública ou cortar BPC, né, de pessoa pobre, idosa e com deficiência. Então, esse é o centro do problema no campo marxista brasileiro hoje, no imediato. Então, eu diria, em síntese, que é isso. Né? O ponto central do livro é o oportunismo, neste momento específico, fazendo um combate ao oportunismo de esquerda ao esquerdismo. Ok. Professora Marli, de 3 a 5 minutos. Então, olha só, repetindo o que eu disse no início, o Lenin vai dizer que o objetivo do folheto dele é analisar a experiência russa em relação a questões atuais da tática internacional. A preocupação do Lenin, naquele momento, é a Revolução Internacional, é a Internacional e a tática dos partidos comunistas. E, neste momento, ele vai considerar que o principal, como disse o Jonas, é o oportunismo de esquerda. E ele vai dar exemplos concretos do partido alemão, do partido holandês, do partido inglês. Aliás, eu não sei se nesse livro tem, mas nessa edição que eu tenho, no final tem um apêndice do partido holandês se desculpando, se explicando, dizendo que não foi bem assim o que ele entendeu, etc. Mas ele estava preocupado com a saída dos sindicatos, a saída dos parlamentos, porque o que ele quer naquele momento é fortalecer a Revolução Internacional. E, com isso, é conseguir o apoio dos operários. E ele vai dar alguns exemplos, que eu não falei no primeiro momento, da importância para conseguir este apoio você participar dos sindicatos, participar dos parlamentos. Mas de que forma? Não é participar para ir a reboque da direita, dos sindicatos ou dos parlamentos, no sentido, como disse o Jonas, de como eles estão com a maioria, eu vou... Não,
é para trazê-los para as nossas posições. Ele vai mostrar o seguinte: na própria Duma czarista de 1905, que eles depois boicotaram, ele diz: só conseguimos boicotar e acabar com ela porque no início nós entramos. E quando entramos, palavras do Lênin, nós conseguimos arregimentar, conquistar todos os tipos de trabalhadores. Então, essa preocupação do Lênin. Qual a tática correta naquele momento para incorporar corretamente, revolucionariamente, os trabalhadores à posição revolucionária. Outro exemplo, ele vai dizer, em fevereiro de 1917, antes de derrubar o governo, nós não declaramos o boicote nem ao parlamento, nem à Constituição. Olha que sutileza do que ele vai dizer. Nós dissemos, uma república burguesa com uma Constituição, ela é muito mais importante do que uma república sem Constituição. Mas a República Soviética, operária e camponesa, é muito melhor do que qualquer república burguesa. Então, é com essas questões que ele trabalha. Vamos trabalhar no parlamento, vamos trabalhar na Duma, vamos trabalhar nos sindicatos, não para nos submetermos a eles, mas para ganhá-los. Nós não vamos ganhá-los de fora. Nós não vamos ganhá-los dizendo não vamos participar. Aliás, o Brasil já chegou a fazer isso em tempos idos do Partido Comunista, dizer não vamos criar sindicatos paralelos, não vamos participar. É contra esse oportunismo de esquerda que Lênin se mantém. Ele vai dizer o oportunismo pequeno burguês, o Partido Bolchevique luta desde 1903. E ele diz, em 1903, nós estamos lutando contra o terrorismo individual. Isso era um oportunismo de esquerda. Nós estávamos lutando contra as posições anarquistas, que, diz o Lênin, que só tinham razão em relação ao Estado, mas não a tática de terrorismo individual. Depois ele diz, de 1908 a 1914, que foi um período de refluxo da Revolução, nós trabalhamos legal e ilegalmente, participando, veja a palavra que ele usa, obrigatoriamente do parlamento ultra-reacionário. Então, essas questões de tática é que Lênin quer chamar a atenção que você tem que participar onde está o proletariado, onde está a massa, não para se submeter a eles, como esses exemplos terríveis que o Jones deu, mas para elevá-los às nossas posições. Ele diz, rechaçar compromissos por princípios, entre aspas, é pura besteira. Aí é que ele vai dar o exemplo da Alemanha, de não querer fazer concessões, e é curioso também porque ele vai aproveitar, como ele está preocupado com a Revolução Internacional, com a tática dos outros partidos comunistas, ele vai dizer as condições para a Revolução Russa foram as seguintes, a guerra, a luta interimperialista, o nós termos podido suportar a guerra civil, inclusive pela expansão do território, e o movimento revolucionário entre os camponeses. Por isso, é muito mais difícil do que foi para nós que a Europa Ocidental consiga fazer a revolução. E é por isso que ela tem que prestar atenção nessas táticas que Lênin está preconizando nesse momento. Né? E é quando ele fala, inclusive, aquela célebre frase, para a revolução é fundamental que os de baixo não aceitem mais viver como estão vivendo, nem que os exploradores possam continuar explorando como sempre. Só quando os de baixo não querem e os de cima não podem é que a revolução pode vencer. Ou seja, também essa é uma indicação importante para nós. É impossível a revolução ser uma crise nacional geral e que os operários, na sua maioria esclarecida, estejam dispostos a lutar e a dar a vida pela revolução. Então, essas questões, aí ele vai falar da experiência internacional dos sovietes, que são os sucessores do parlamento burguês. Você veja, ele está preconizando, enquanto se está lutando, que se participe do parlamento burguês, porque é participando dele que nós vamos influenciar dentro dele. De fora nós não vamos conseguir nada, só ficar isolados. Mas nós estamos dentro dele para acabar com ele,
para mostrar que o principal são os soviéticos, que vão substituir os parlamentos burgueses. E ele diz, para a Revolução, não vale só você fazer agitação e... Essa é outra indicação dele preciosa. Para a Revolução, não vale você fazer agitação e propaganda somente. É preciso que os operários tenham experiência prática. Eles têm... não basta agitação e propaganda. Eles têm que ter experiência prática. E também é preciso que todos os adversários estejam perdidos ou debilitados, os vacilantes estejam desmascarados e que os revolucionários tenham apoio. E ele está preocupado também em mostrar, na tática comunista, como conseguir o apoio desses revolucionários. E ele diz outra coisa muito interessante. Ele diz: o otimismo revolucionário é justificável, mas é um sonho. Quer dizer, não basta também você ficar com o otimismo revolucionário, você tem que lutar objetivamente por ele. E ele vai depois dizer que o movimento de massa não pode dispensar um jornal, é quando ele vai falar do jornal, que e vai dizer o parlamentarismo é uma forma do nosso trabalho, o jornalismo é outra. Quer dizer, ele vai quase que identificar as duas formas, porque a grande preocupação dele, Cristiano, como você perguntou, não nesse momento, o que ele está vendo é o oportunismo de esquerda, é aquele oportunismo de dizer eu tenho princípios, então eu não falo com o inimigo. Eu tenho... Isso aí, na década de 60, eu vivi no movimento estudantil. Eu só converso com quem estiver comigo. Quem não estiver comigo, eu não quero conversa. Eu me lembro do Isaac Chamber, não sei se vocês chegaram a conhecer, depois de 64 ele se exilou no México, nunca mais eu soube dele, e eu, que estava muito sectária nessa época, eu me lembro de uma vez ele chegar para mim e dizer assim: mete na cabeça que na frente única, todos os dois lados têm que ganhar. Você quer fazer uma frente única que só você tenha vantagens? Quer dizer, são esses oportunismos de esquerda baseados, não, eu tenho princípios, eu não vou ceder para com quem eu quero fazer aliança, que Lênin está chamando a atenção, porque naquele momento, diferentemente, por exemplo, o Jones também deu exemplo da época da Segunda Internacional, onde ele vai atacar o oportunismo de direita, ele vai chamar a atenção para o principialismo, vamos dizer assim, eu não faço isso porque são os meus princípios, e ele vai cunhar muito bem. Isso não é ser revolucionário, isso é ser oportunista. E o Partido Bolchevique sempre, desde 1903, luta contra esse tipo de revolucionarismo que, aparentemente, quer dizer, eu vou lá, dou 2 tiros no inimigo, aparentemente é o máximo, né? O super-revolucionário. Não, nós lutamos veementemente contra isso. Nós vamos lutar lá onde está a massa, onde estão os operários e onde estão os políticos e também operários e intelectuais sobre os quais nós podemos exercer influência. Quer dizer, esse livro é um livro que tem uma importância. São várias indicações políticas que ele dá e eu chamo a atenção a importância que depois não foi mais dada, depois que Lenin morreu, a Internacional foi desmilinguindo, né? A importância que ele dá à Internacional, a importância que ele dá às diretivas para os partidos políticos que participam, que podem levar adiante a revolução no mundo, que para o Lenin, naquele momento, é imprescindível para a sobrevivência da União Soviética. É isso. Muito bem, muito obrigado, Marli. Veio uma pergunta aqui pelo chat, que aí ele diz o seguinte: parabéns pelo debate em torno de um tema tão atual na discussão política na esquerda. Aí vem a pergunta: como pode a esquerda discutir estrategicamente o Brasil sem cair no cancelamento? Sem Quem cair fez essa no... pergunta? Sem cair no... Sem cair no cancelamento. Quem fez a pergunta foi o Rui Abreu.
Eu queria saber o que é o cancelamento. O cancelamento é aquele tipo de crítica pública às pessoas que elas não podem falar nas redes sociais, que as pessoas não querem ouvi-la, mais ou menos desse tipo de coisa. Alguém também pode me ajudar aí a explicar exatamente o que é o cancelamento, mas seria basicamente isso. Como pode a esquerda discutir estrategicamente o Brasil, ou seja, a revolução, sem cair no cancelamento, sem ser, vamos dizer assim, sem ser levada para o gueto, sem ser excluída das redes sociais, sem ser excluída do debate público. Seria basicamente isso. Bem, além disso, eu vou acrescentar uma pergunta aqui, né, para poder ativar um pouco mais aí o debate. A introdução a essa edição nova do esquerdismo, que foi feito pelo professor Atílio Boron, e ele fez assim uma introdução muito interessante, muito rica. Eu acho que vai valer muito a pena, né, ao adquirir o livro, dar atenção a essa introdução do Atílio Boron, e lá, no meio da sua argumentação, ele traz algo que eu achei interessante, que é o fato de que o problema das alianças, né, porque o esquerdismo, o livro do Lênin trata muito sobre isso, a sua crítica ao esquerdismo é basicamente a essa questão da dialética das alianças, né, tem a ver com a relação entre tática e estratégia, com a relação de forças, etc. e tal. E ele chama atenção, o Atílio Boron chama atenção, que o Lênin está querendo ali destacar a importância da educação das forças revolucionárias, da organização revolucionária, para esse processo de aliança. Ou seja, o processo de aliança ela deve ser uma condução contínua de aprendizagem. Ela está presente, segundo o Atílio Boron, a partir do livro de Lênin, ela está presente antes da Revolução, ela está presente durante o processo revolucionário e ela está presente também depois da tomada do poder. Então, esse aprendizado, essa dialética, essa fineza política de, em cada circunstância concreta, no aqui e no agora, a organização revolucionária ser capaz de mensurar a tática correta, ele vai dizer que isso é um grande aprendizado. Então, eu gostaria também que, a partir do livro do Lênin, que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre o aprendizado que as alianças táticas, estratégicas, temporárias, traz para as organizações revolucionárias. Ok? Então, eu vou pedir para a Marli responder, e depois eu passo para o Jones, sempre ficando atento ali entre 3 e 5 minutos, tá ok? Professora Marli, por favor. Olha só, eu não recebi se eu recebi, eu não vi aqui o livro, então eu não li o artigo, não li o prefácio do Atílio Boron. O que eu penso, não respondendo diretamente à sua questão, mas também envolvendo um pouco do que disse antes o João Emanuel, em relação a nós, o que eu penso é que nós, todos nós da esquerda, estejamos em que grupo político estejamos, primeiro é uma questão, uma depende da outra, é acabar com essa nossa grande facilidade de divisão. Quer dizer, a coisa que os comunistas mais sabem fazer é se dividir. Agora há pouco o PCB tornou a se dividir, né? Então, deixando isso de lado, eu acho que a grande discussão nossa, eu acho, pode parecer banal, mas ela vai por 2 pontos que eu acho que nós ainda não atingimos. Um é conhecimento teórico. E, para isso, nós temos que estudar e discutir, fazer grupos de discussão, grupos de esclarecimento. Isso é uma coisa imprescindível. Quer dizer, Lênin ele só vai
atuar politicamente, quer dizer, uma coisa, elas estão dialeticamente ligadas, mas ele só vai atuar politicamente porque ele tem uma base teórica que o embasa. E a segunda, que eu acho que é a nossa maior deficiência, é o conhecimento do nosso país. É o conhecimento econômico, é o conhecimento político e o conhecimento do nosso povo. Nós não conhecemos. Nós vivemos num mundo muito isolado. Você tem uma parte da população que a esmagadora maioria da população, que mora em comunidades ou em bairros pobres, nós não temos noção de como pensa, de como vive, e por isso de como pensa, de como se relaciona, de quais são os seus níveis de solidariedade. Então, antes de pensar nesse aprendizado de alianças, eu acho que nós temos que voltar a questões mais básicas. É a nossa educação teórica, quer dizer, a nossa leitura dos clássicos. É voltar a Marx, é voltar a Engels, voltar a Rosa Luxemburgo, voltar a Gramsci, voltar a Lenin. Fazer essa discussão e aplicar essa discussão a uma realidade nossa concreta. Se você for estudar a história do Partido Comunista, a nossa grande deficiência sempre foi a falta de conhecimento do que era esse país. Acho que isso é uma questão. Nós sempre tivemos macaqueando ou o que dizia a União Soviética, ou o que dizia o Stalin das várias etapas da Revolução, inventamos o feudalismo, e sem, vamos dizer assim, sem mergulhar profundamente no que era a nossa situação. Você pense, por exemplo, o que um habitante razoavelmente bem de Santa Catarina sabe do nordestino. Aliás, Jonas, eu também sou um pouco nordestina, mas não do Recife, da Paraíba. Trabalhei muito tempo em Campina Grande. Também sou um pouco nordestina. Então, o que se sabe daquela realidade? E são realidades muito complexas. Eu ontem estava... Eu vou dar um exemplo que talvez, não sei, mas é um exemplo que me calou fundo. Lá em Campina Grande, uma vez andando... É uma cidade violenta. Eu presenciei vários... na década de 80, eu estou falando. Uma vez passando pelo Açu de novo, uma aluna disse assim, está vendo aqueles homens sentados ali? É tudo matador. Até ela deu a escala de preço, mais caro para matar a padre. Naquela época eram 50 cruzeiros. Eu tive uma grande amiga, dona Passinha, cujo marido e o pai morreram no mesmo dia. O marido assassinou o pai mataram. Por outro lado, é um povo bom, é um povo solidário. Então, como conjugar isso? Como conjugar, por exemplo, a inteligência, eu tive alunos lá no Nordeste, a inteligência do nordestino com as crendices e uma religiosidade. Então, o que eu quero dar como exemplo é que o nosso povo, não é essa brincadeira, o Brasil não é para qualquer um, o Brasil não é fácil, que é mais como piada, mas é um continente, é muito complexa a situação. O que nós sabemos aqui no Rio, na Zona Sul, das comunidades daqui é tudo bandido? Como que essas pessoas pensam que estão hoje todas na mão dos evangélicos? Na época do Brizola, a gente subiu o morro, agora tem que pedir ou ao tráfico ou ao pastor. Então, o que aconteceu? São eles que são os ignorantes, os idiotas, ou somos nós que deixamos de compreender? Você entende? Então, eu acho que antes de nós discutirmos essa questão, nós temos que ter uma educação mais profunda, mais básica, vamos dizer assim, do que é esse país e do que é o nosso povo. Nós estamos vendo agora uma série de incoerências, a meu ver, do governo. E estamos vendo que a direita está se organizando, está crescendo, e nós não sabemos o que vai ser 2026. Agora, o que nós estamos fazendo, a não ser dizer temos que apoiar o Lula contra a direita? Isso é evidente. Mas como fazer isso? Né?
Nós estamos de acordo que a Revolução Russa não teve um operário, como o Lula disse anteontem? Que a Revolução Cubana não teve operário nenhum, como ele disse anteontem? Vamos deixar de lado as amantes e os cidadãos, porque isso aí tem menos importância. Então, essas questões, e são questões políticas que podem parecer detalhe. Outro dia a Janja estava dizendo que bom que o Xandão nos apoia. Ora, ela não pode dizer que o ministro do Superior Tribunal Federal está apoiando o governo. Então, eu acho que tem uma confusão por aí, preocupada com a eleição de 2026, que tem que ser ajeitada. Tem que ser. Daqui a pouco o Lira vira ministro. Aí, é o que o Jonas falou, não se trata mais de uma aliança. Trata-se de um oportunismo. Até que ponto nós não sabemos responder essa questão, e é uma questão fundamental. Até que ponto você ceder para a famosa governabilidade para impedir a direita? Porque o que está acontecendo é que você cede e não impede coisa nenhuma. Ao contrário, às vezes a fortalece. Então, essas questões eu não estou dando receita, não, eu estou levantando. Essas questões nós precisamos discutir. Se você for ler o 18 Brumário, o Marx vai discutir em detalhes as alianças com esse ou com aquele grupo político na França da época. E nós ficamos muito na superficialidade, em algumas coisas que nós achamos que assimilamos, que compreendemos. Eu acho que nós temos que ter humildade, nós temos que dizer, perdemos, porque nós... o fato de você ter sempre derrotado nem sempre quer dizer que não tem razão. É bom chamar a atenção disso. Mas nós sofremos derrotas demais. Será que sempre por conta do capeta? Onde é que está a nossa responsabilidade nas nossas derrotas? Então, é isso que nós temos que dar cara para enfrentar. E discutir essas questões, porque aí nós avançamos. Mas não é discutir, o PCdoB discute aqui, o PCB ali, o PCB ali, e depois sai todo mundo brigando. Não. Nós temos que discutir em conjunto, porque o que nós queremos é a mesma coisa. Então, o que eu penso é isso. Não é fácil, eu acho que é uma tarefa gigantesca, é quase que como, eu diria, que nós estamos em época de refundar o comunismo nesse país. É isso, obrigada. Mas não sou pessimista. Obrigado, professora Marli. Jones, de 3 a 5 minutos. Vamos lá, vamos dar mais fácil para mais complexo. Primeiro, para mais fácil. No mundo real, esse negócio de cancelamento nem existe, né, gente? Isso é coisa de internet, de dinâmica de bolha digital. Evidentemente que a internet é um instrumento de facilitar o debate público, né? De facilitar a comunicação, pode ser um instrumento também pedagógico. Eu, por exemplo, tenho um vídeo da professora Marli Viana, uma aula sobre Lênin de uns 3, 4 anos atrás, que eu não estava lá, eu assisti online. Então, eu só pude assistir online porque a internet propicia coisas como essa. Ficar lá gravado, daqui a 10 anos alguém pode assistir um debate como esse que a gente está fazendo hoje, né? Mas, no mundo real, os debates sobre estratégia revolucionária, sobre os rumos da Revolução Brasileira, sobre tática e por aí vai, eles se dão nas organizações políticas, nos sindicatos, nos moradores, nos grêmios, nos DCEs, nas praças, enfim. A internet, ela deve ser pensada sempre como um auxiliar, né? Um auxiliar da circulação de ideias, do debate, da circulação de material e por aí vai. Isso por um lado. Por outro lado, indo para a questão agora talvez mais complexa, colocada pelo Cristiano. Primeiro, eu acho que eu concordo plenamente com Marli quando ela coloca a necessidade da gente pensar o Brasil, né? De maneira cada vez mais aprofundada, dados os desafios que o nosso país nos impõe. Eu estou relendo, Marli, o livro do Agrarismo e Industrialismo, do Otávio Brandão, né? E aí a primeira grande tentativa marxista de ler a realidade brasileira, e é muito curioso, né, como o Otávio Brandão, naquela iniciativa pioneira, ele pega emprestado muitas figuras de linguagem da realidade europeia, porque faltava ali um instrumental consolidado para pensar a realidade brasileira. Ele fala
faz metáforas literárias, até falando de castelos, dragões, Idade Média, enfim. Então, há no Brasil, né, uma tendência histórica de longo prazo de buscar a luz lá fora, né? Então, buscar o farol é a União Soviética, o farol é a China, o farol é Cuba. Já teve uma época que o farol foi a Albânia, olha só, o farol já foi a Albânia e por aí vai. E evidentemente que o Brasil não é uma ilha, a gente precisa assimilar criticamente todo o conhecimento universal e toda experiência histórica disponível, só que assimilar com vistas a compreender a realidade brasileira e as nossas particularidades, que é algo que Lênin debateu muito bem, inclusive no esquerdismo, doença infantil do comunismo, né? Isso me parece, Cristiano, respondendo diretamente à tua questão, casa com uma coisa que, veja, o papel das alianças num processo de amadurecimento político, na ação política, ele é muito complexo e não existe receita de bolo, né? Porque há casos e há casos muito diferentes, né? Me parece, por exemplo, que é bem diferente, sei lá, fazer uma unidade de ação ampla, no caso das diretas já, para derrubar a ditadura, com as figuras do PMDB, do que, pegando o exemplo que a Marli citou, fazer uma aliança agora com Arthur Lira e entregar o Ministério da Saúde ou da Educação para ele. Então, assim, em padrões abstratos já são alianças com figuras burguesas. Não, tudo bem, mas são situações bem diferentes, com implicações bem diferentes, enfim. Mas me parece que um princípio fundamental para a gente se orientar é o princípio da honestidade. Eu acho que a gente tem que chamar recuo de recuo. Sabe? Acho que a gente não tem que dourar a pílula. Então, se a gente tiver que fazer um recuo, por exemplo, é isso mesmo, para derrotar o Bolsonaro, a gente teve que, por exemplo, votar no Lula, com casca e tudo, mesmo Lula dizendo que vai manter a autonomia do Banco Central, mesmo a gente sabendo que o Lula não vai reverter privatização nenhuma. Perfeito, vamos votar, sem problema. Votamos, fizemos campanha no segundo turno. Agora a gente tem que chamar isso de recuo. Aqui em Recife tem um ditado popular que hoje em dia alguém deve considerar racista, mas é não chamar urubu do meu louro, né? Que é um jeito popular de dizer assim, vamos chamar as coisas pelo nome. Mas que o princípio fundamental da aliança é a gente chamar do que é. Então, recuo tem que ser chamado de recuo. Unidade tática tem que ser chamada de unidade tática. Uma aliança constrangedora tem que ser chamada de aliança constrangedora. Sabe? Eu acho que é isso que falta, porque em vários momentos se chama, Cristiano, de pragmatismo ou de genialidade política, capitulação ideológica e política. Percebe? Veja, entregar, por exemplo, dando um exemplo recente, né? Entregar o Ministério dos Esportes para o Fufuca, que votou e fez campanha para o Bolsonaro e demitir Ana Moser, isso não é genialidade política nem pragmatismo, não. Isso é uma tragédia. Aí alguém pode dizer assim, mas foi necessário por causa da composição do Congresso. Beleza, se for necessário, vamos chamar isso de recuo lamentável, dizer que é ruim, não vamos elogiar o Fufuca não, pelo amor de Deus, olha, fim do mundo, dizer que é ruim, e vamos fazer um debate muito sério aqui, se isso não... Como é que a gente faz para isso não ser necessário? Perfeito? Se for necessário. Eu nem acho que seja, mas só a nível de argumentação. Então, eu acho que a gente perdeu muito a capacidade que a Rosa Luxemburgo falava de ser honesto com a conjuntura, honesto com a tática, né? De fazer um debate muito franco, muito aberto sobre debilidades, sobre os problemas. Inclusive, tem algum trecho do esquerdismo que o Lênin fala que o critério de seriedade de um partido comunista é dado pela forma como ele trata suas derrotas, se ele assume diretamente, se ele faz autocrítica. Não vou achar o trecho agora, mas está nesse livro em algum lugar, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que fundamental no tratar política de alianças a gente começa a ser honesto com a coisa, a gente começa a chamar as coisas pelo nome, a gente chamar recuo de recuo, a gente chamar coisa ruim de coisa ruim, sabe? Porque senão vai se naturalizando o absurdo, e de absurdo em absurdo, a gente perde, inclusive, um elemento que eu acho importante, que é um elemento ético. Por exemplo, só para fechar a resposta. Nós falamos, com razão, que o Bolsonaro praticou um genocídio no Brasil, matando mais de 700 mil pessoas. Correto? Isso é verdade, isso é factual, né? O Brasil
ele não tem nem sequer 10% da população, aliás, nem 5% da população mundial, e o Brasil teve 11% das mortes do Covid-19. Então, assim, tem uma desproporção entre a população mundial e o número de mortos. Foi praticado um genocídio aqui no Brasil. Faz pouco tempo, pouquíssimo tempo, estava o deputado federal e agora prefeito de Maricá confraternizando com Eduardo Pazuello. Quem é Eduardo Pazuello? Ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Quando Eduardo Pazuello entra no ministério, tinha 120 mil brasileiros mortos. Quando ele sai, tinha mais de 600 mil. Se Bolsonaro praticou um genocídio, o Eduardo Pazuello é corresponsável direto por ele. Perfeito? Como é que a gente se diz de esquerda e vai tolerar figuras que confraternizam com Pazuello? Não dá. Porque aí a gente perde, inclusive, o elemento, é necessário. Não, não é necessário. Mas se fosse, a gente precisa dizer claramente, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma aberração, mas vamos supor que seja necessário por cada elemento tático X ou Y. A gente precisa começar a trabalhar muito com a verdade, né? Todo mundo diz que tem uma frase de Lenin que eu nunca encontrei onde está a fonte original disso, né? Mas que a verdade é revolucionária. Então, assim, eu acho que é isso, a verdade é revolucionária e essa frase é de Gramsci. Oi? Toda verdade é revolucionária, é de Gramsci. É de Gramsci? Perfeito, muito obrigado, Marli. Então, assim, acho que o primeiro passo é a gente começar a ser sincero e honesto e não dourar a pílula, né? Não, enfim, não tratar recuos ou coisas ruins como se fossem boas ou como se fossem provas de genialidade pragmática. Ok. Pessoal, estamos chegando aqui ao limite do nosso tempo. Eu vou, assim, para nós concluirmos, pedir que os nossos debatedores façam, mas dessa vez sim, de maneira assim, muito sintética, a sua saudação final aqui do nosso debate. Dessa vez, vamos inverter, o Jones ele vai fazer aí uma saudação final de 3 minutinhos, e depois a professora Marli. Tudo bem? Pode ser assim? Jones, por favor. Não, acho que só reforçar o convite à leitura, não só desse livro, como toda a coleção, né, do Arsenal Lane. Tá uma coleção muito boa, muito qualificada. Eu tive a oportunidade de participar em São Paulo, na Taperá, do lançamento do Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que eu acho que foi o último lançamento antes desse, né? E agora, participando desse debate online, eu acho que a Boitempo presta um grande serviço à esquerda brasileira com essa coleção. Acho que também é um bom sinal que eu imagino que tenha demanda para os livros de Lenin, já que a Boitempo está publicando vários, então isso a gente pode tratar como um sinal positivo, né? Acho que é fundamental, especialmente a nova geração, né? Cada vez mais de leia Lenin, talvez quem nasceu, como eu nasci, já nos escombros da União Soviética, aprendeu por muito tempo que a obra de Lenin estava superada e se prendeu a novidades do momento, novidades que, enfim, nunca duram muito tempo, né? São como é que eu posso dizer? Parecem hit de carnaval, fazem sucesso por um ano e depois esquece. E Lenin é um clássico universal, sempre necessário. Evidentemente, só com Lenin a gente não entende o Brasil e não pensa a Revolução Brasileira, mas sem Lenin é impossível pensar uma estratégia revolucionária e uma ação revolucionária para a gente construir o poder político e reconstruir o movimento comunista no mundo. Então, reforço que todo mundo vá atrás do Arsenal Lenin, leia todas as obras, debata Lenin, estude Lenin, participe de grupos de estudos, consiga colocar as ideias do grande líder bolchevique em debate, porque a gente está falando provavelmente do líder político marxista mais importante do século XX e que tem muito a dizer para a gente no século XXI e que tem muito a dizer também para nós, brasileiros e brasileiras, preocupados e comprometidos com a luta socialista. No mais, dizer que foi um prazer estar aqui debatendo junto com a professora Marli Viana, que é alguém que eu leio há muitos anos, e um prazer também estar aqui com você, Cristiano. Agradecer mais uma vez a Boitempo e dar uma boa tarde para todo mundo que acompanhou a gente. Foi muito bom. Ok, obrigado. Professora Marli, sua saudação de encerramento.
Sim, eu não tenho nada a acrescentar ao que o Jonas disse muito bem. Quer dizer, vamos ler Lênin, chamar a atenção, quer dizer, louvar a Boitempo, todo o trabalho que ela tem feito, e dizer uma coisa, eu frequento muito a Livraria da Travessa, que tem muitos livros da Boitempo, e são todos muito procurados. E isso é uma boa indicação. Quer dizer, as pessoas estão lendo Lênin. E, no mais, é isso, Lênin é imprescindível, como os clássicos, e Lênin, principalmente, como grande estrategista, grande tático, uma figura que eu acho mais notável do século XX, provavelmente, Jonas, será do século XXI também, estudar Lênin e tocar para frente. Agradecer muito, foi um prazer estar aqui com vocês todos, foi um prazer debater com o Jonas e com o Cristiano, e vamos aguardar a volta do Kim, que pediu que nós esperássemos, e uma saudação, mais uma vez, a Lênin, a Boitempo, e também ao PCdoB, que está colaborando ativamente com esse trabalho. Muito obrigada a todos, um abraço a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui pela internet, teve uma grande participação aqui no chat. Muito obrigado pelas palavras da professora Marli, pelas palavras do Jones, e nós vamos encerrando aqui essa live de lançamento desse livro. O livro está muito bonito, está muito bom, vale a pena, é fundamental ler os livros de Lênin, mas particularmente esse livro, no atual contexto que nós vivemos. Muito obrigado pela participação de todos e até uma outra oportunidade. Boa tarde, valeu. O Kim pediu para nós esperarmos por ele.